Bom dia, pessoal! Estamos retornando com os nossos vídeos, né, sobre a prática psicopedagógica. E hoje, essa semana, eu quero falar sobre um livro muito importante, né, sobre um assunto importante, que é o TOD. Não sei se vocês já viram falar, é o transtorno de oposição desafiante. Essa semana eu estava lendo esse livro, né, ele é muito importante aí para quem é professor, que não sabe ter o controle dessas crianças que têm o TDAH junto com o TOD, ou que tem somente o TOD. Ou que às vezes você não sabe que aquela criança tem, mas que ela é muito rebelde, ela não... Tipo assim, não obedece a sua ordem, não obedece os pais, não obedece o professor. E aí você tenta investigar o que é. Esse livro, eu achei ele bem legal, porque ele traz de forma bem resumida, né, um guia rápido para professores do ensino fundamental dos anos iniciais. Serve também para quem é profissional de apoio, cuidador, né, que trabalha com essas crianças. E também ele vem trazendo o que fazer e o que evitar, que às vezes as pessoas não sabem como evitar, né? Às vezes prejudica mais a forma que trata aquele aluno. Ele é um livro que foi feito pela editora Vozes, tá? Você acredita que encontra na internet, quem mora assim no interior. E em cidade grande você encontra nas livrarias. Esse aqui mesmo eu comprei na livraria lá da rodoviária de Salvador, quando estava voltando de viagem. O autor desse livro é Pietro Muratori e Marina Papini, né? Vou colocar aí nas referências do nosso vídeo, porque a gente vai falar um pouquinho baseado nesse livro. E ele vem trazendo, né? Não esqueça, uma criança positiva pode ter comportamentos difíceis, mas não é uma criança incontrolável, que às vezes a pessoa pensa que é uma criança incontrolável. E esse livro ele traz um treinamento, né, com 12 temas aí de comportamentos típicos do transtorno de oposição desafiante, né, que realmente eles desafiam os adultos. Você já pensou nas estratégias mais eficazes para lidar com a criança rebelde na escola? Com o adolescente ou com o jovem rebelde? Então ele vem trazendo essas questões. Eu já li o livro todo, né? Se eu pudesse, eu falaria sobre o livro todo, mas vou pincelar um pouquinho. Vou deixar aí na minha pasta dos livros, né? De indicação de livros. E vou deixar também aqui na pasta de psicopedagogia, tá bom? Para que vocês possam ter mais contato aqui no canal. Então, pincelando aqui um pouquinho, ele vem trazendo logo no início do livro a apresentação, né? Depois ele vem trazendo a introdução, o que é o transtorno desafiante opositor. Alguns falam desafiante opositor, alguns falam oposição desafiante, porque é o TOD, né? A sigla TOD, ou como todo mundo conhece, TOD. E ele configura-se em um padrão de humor irritável e colérico, com comportamentos provocadores, polêmicas. A pessoa que é vingativa, a pessoa que gosta de desafiar, que não gosta de seguir regras. Uma de suas características fundamentais é que esse padrão são frequente, persistente e geralmente pervasivo. Ou seja, eles não mudam, né, com o tempo. A tendência é a criança que tem o TOD piorar com o tempo, porque quando vai ficando adolescente, jovem, aí que ele vai ficando mais rebelde, desafiando mais. Então, pessoal, os fatores de risco, né, que o livro indica como base, são fatores temperamentais, que são características constitucionais da criança, parcialmente moduláveis pelo ambiente. Estava exposta a um maior risco uma criança com um temperamento com dificuldade na regulação das emoções de medo e tristeza. Então, como o TDAH, a tendência é eles não conseguirem se controlar, né? Principalmente os imperativos. TDAH, imperatividade tem um TOD. Mas por isso que é importante ter aí uma investigação, né? Ter um tratamento com um especialista. Às vezes a pessoa fala, eu tenho TDAH, mas nunca fez o tratamento. É importante fazer o tratamento. E esses fatores
temperamentais, ele ajuda, né, com o tempo a desencadear o TOD, né? Porque a criança já nasceu com TOD, mas ela só vai descobrir com o tempo, através desses fatores temperamentais, que os pais já não aguentam mais, já não suportam aquela criança, e aí quando vai buscar ajuda, descobre que ele tem o TOD. Nós temos os fatores ambientais, como vimos, né, o contexto familiar e a parentalidade desempenham um papel importante, podendo constituir-se como fatores de risco, quando inadequados, e como fatores de proteção, quando adequados. Observa-se com bastante frequência que nas famílias de criança com TOD, o estilo parental usa práticas educacionais incoerentes, coercitivas ou rígidas. Quando o pai é rígido demais, né, e aquela criança, quando se vê livre ali de casa, ele na escola vai aprontar tudo que ele quer, porque tem essa questão dos fatores ambientais. E vice-versa, às vezes a criança já nasceu com TOD também, o pai ele é muito passivo, é bonzinho, né? Como as pessoas falam. Eu digo pai, mas serve para as mães solteiras, para o responsável que cuida daquela criança. Então tem todos esses fatores ambientais também que precisa ser investigado. E nós temos os fatores genéticos e fisiológicos, que é vários marcadores genéticos estão associados a esse transtorno, que depois definirão anomalias funcionais ou estruturais do sistema nervoso do indivíduo. Alguns desses marcadores estão ligados à capacidade de atenção deficientes, enquanto outros indicam a dificuldade em desenvolver empatia e interesse pelo outro. Então, ele não tem empatia, né? Não tem interesse pelo outro, ele tem o déficit de atenção. Então, aqui embaixo, né, no livro, vem falando, foram encontradas várias condições nos quais o TOD coexiste com outra entidade diagnóstica. Acima de tudo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De fato, em amostra de crianças, adolescentes e adultos com TDAH, evidencia-se também um elevado número de sujeitos diagnosticados com TOD, provavelmente devido a fatores de risco compartilhados pelas duas entidades diagnósticas. Poderíamos dizer que cerca de 1 em cada 2 crianças com TOD também tem um problema de atenção. Então, como eu já atendi crianças que tinham só TDAH no diagnóstico delas no laudo, eu acabei adiantando aqui no vídeo para vocês, né, que a maioria das crianças que tem TDAH, principalmente pro lado da atenção, né, da hiperatividade, ela vem com o TOD. É muito difícil a criança não ver. Quando você vê que a criança é rebelde demais, não obedece, não faz o que os pais querem, o que a escola pede, pode investigar que se ele tem TDAH, por trás ele vai ter TOD. Já atendi adolescentes, já atendi meninos e meninas, né, que tem TDAH e que tem os traços do TOD, né, através daquela rebeldia, de não querer fazer, também dentro do seu perfil. Por isso que eu acabei adiantando aqui para vocês. Porque uma coisa é você estudar a teoria, é importante. Quando você estuda a teoria, né, é sempre importante. Outra coisa é você vivenciar na prática. Como eu vivencio na prática, quando eu leio a teoria, aí eu vou pensando, poxa, isso aqui realmente é verdade, isso aqui caiu, deu certo. Então é importante você que é psicopedagogo, ter as duas coisas. Você que é mãe ou pai, é importante também você ter conhecimento, buscar a teoria, porque você vai saber lidar melhor com o filho. Você que é profissional de apoio, né, é importante também você buscar a teoria, porque na prática você vai perceber que muita coisa ali realmente é. E que outras coisas na teoria não é contado, mas que na prática você vai vivenciar. Então, assim, de toda forma, os dois, né, são muito importantes. A teoria e a prática, a gente não pode deixar de vivenciar. Como aqui no meu canal eu já percebi que tem pais, mães, tem pessoas que estão estudando para fazer psicopedagogia, tem psicopedagogo, então eu já tô tendo esse olhar de falar voltado para todos vocês, né? Seguindo aí o livro, nós temos aqui os comportamentos problemáticos, né, no livro. Ele vem trazendo também um pouquinho dessa questão, né, das crises. Tem crises de raivas frequentes. Olha a imagem. Então, às vezes derruba mesa, cadeira, xinga, bate, né? Ele não se controla. Por que faz assim? Porque a criança com TOD vive as emoções, sobretudo o medo e a raiva, de modo totalizante.
Por exemplo, o medo de não conseguir administrar uma tarefa ou a raiva decorrente de uma rejeição por parte de um colega gera essas emoções fortes e intensas, né? E dificulta aí que ela assuma uma atitude mais funcional para enfrentar essas tempestades emocionais. Muitas vezes não consegue lidar com aquilo ali. O que fazer? Você vai observar, esperar antes de intervir. Ele caiu no chão, tá xingando, tá rolando. Espera um pouquinho, acalma seu coração. Não adianta você correr para ir pegar, principalmente se ele é deficiente, né? Às vezes eu lido com deficiente em sala de aula, também sou professora. E ele é um menino que, quando ele se desregula, ele cai no chão, né? Então não adianta você ir pegar ele pelo braço, que aí ele vai se bater, vai correr, você tem que se acalmar também. Então toda palavra dita enquanto a criança está em crise equivale a jogar lenha na fogueira. Se você vai pegar no braço dele para levantar ele, aí que ele vai se debater e cair mais ainda. Então o que fazer? Tentar pelo menos esperar um pouquinho ele se acalmar, entendeu? E você também se manter calmo. Valide o fato de que é possível sentir raiva. Então, se ele tá com raiva, deixa a criança sentir raiva, né? Fazer com que a criança se sinta compreendida e não diferente. Ajudará a se regular. E aí você vai conversando com calma. Por que você tá com raiva? O que você tá sentindo? O que aconteceu? Tem que ter bastante paciência. Preste atenção também no restante da turma. Observe, né, se isso está acontecendo dentro da sala de aula, como é que estão os outros coleguinhas, conversa com os outros coleguinhas, o colega de vocês estão desregulados, vamos manter silêncio, abaixa aí a cabeça, fica quietinho, não pegue isso do chão que ele jogou não, deixa aí que ele vai pegar. Então isso é uma estratégia que você pode usar para lidar com essa criança. O que não fazer? Não levantar a voz, né? Porque a criança, ela vai continuar ali com a crise, muitas vezes vai querer falar mais alto que você. Não evidencia dificuldade na regulação, sem propor alternativas úteis, né? Se ele está desregulado, não está conseguindo voltar a se regular. Então, tomar cuidado, né? Para que piore, que as coisas piorem, mas tentar manter a calma. Não punam a criança durante a crise, vocês só aumentarão a raiva e a frustração. Você falar, se você não levantar daí agora, você vai ficar de castigo na diretoria. Isso não é bom, porque ele vai ficar com mais raiva, vai aumentar mais ainda essa questão da desregulação. Por isso que o primeiro passo é você manter a calma. Então, nós temos o que ter em mente, né, que é muito importante. Não vou falar tudo do livro para vocês também estarem aí comprando o livro. É melindroso, né, que nem aqui as crianças estão jogando, ó. E aí ela falou, professora, Mário não quer jogar comigo. Então ela tenta se distanciar, né, não tem um convívio ali com as crianças. O que fazer? A criança com TOD, né, ela tem tendência de interpretar negativamente as afirmações de outras pessoas e perceber a ironia como julgamento negativo sobre si mesmo. Porque toda crítica ou sugestão derruba sua autoestima. Isso a leva a reagir com fortes emotividades, sem conseguir em primeiro momento raciocinar sobre a observação expressada pelo outro. Então, ela sempre vai tentar se vitimizar ali. Você tem que tomar cuidado, né? O livro, ele é importante porque ele tem as dicas, né, de tudo que já aconteceu, se você já atendeu uma criança com TOD, e também tem dicas para você que nunca atendeu, mas que tem aluno na sala de aula, mas que tem filho, né? Para você saber lidar, porque às vezes a pessoa faz o contrário, o que não pode fazer. Então, a pessoa com TOD, ele gosta de infringir as regras. Se você falar, agora não é hora de comer, ele vai comer. Então, assim, ele realmente desobedece, porque na mente da criança com TOD convive duas crenças básicas, né? Não serei capaz de respeitar uma regra. Se você coloca uma regra, ele vai fazer o contrário, ele vai desrespeitar aquela regra. E o outro, certamente, que vai me punir. Se ele perceber que você vai punir, ele vai fazer aquilo porque ele sabe que você vai punir, vai colocar de castigo. Você precisa definir poucas regras, não colocar muitas regras em sala de aula, sabendo que você tem uma criança com TOD, né? E você também recompense o respeito pela regra. Se ele se comportar bem e tal, você tem que elogiar. Oh, hoje você foi bem, fez a tarefa bem. Eles ficam muito felizes, né? Então, às vezes a gente age errado, né? Só aquela criança sempre chamando atenção, fazendo o pior, e você sempre dando aquela atenção. E quando a criança realmente senta, faz alguma coisa, você não dá devida atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que não fazer?
Não assuma como evidente o respeito pelas regras como um dever, né? Senão aí que ele não irá fazer. Não evidencie essas dificuldades da criança com o TOD em relação aos colegas. Isso aumentaria sua insegurança, né? E sua frustração. Porque muitas vezes ela foi exposta a uma linguagem ofensiva, né? Alguém maltratou ela. Então, o que você deve fazer? Manter o tom calmo e gentil sobre como ela poderia se sentir, né? Se alguém lhe dirigisse as mesmas palavras, reforce as palavras ou atos de gentileza dos alunos e das alunas, ofereça sempre um espaço de perdão, de reparação da ofensa, fez alguma coisa, vai pedir desculpa, né? Pede desculpa aqui seu colega. Então, como eu atendo ali os pequenos de 6 anos, eu sempre peço quando eles fazem alguma coisa que chateou o outro, que o outro ficou chorando, eu peço para ele pedir desculpa. Ele vai, pede desculpa. Ignore as ofensas, convidando os colegas a fazerem o mesmo. Às vezes quer só chamar a atenção, né? Fica fazendo algo ali que não devia. E às vezes você deve ignorar, porque se você dá mais atenção, piora. O que não fazer, né? Você ficar discutindo com a criança sobre aquilo ali, punir, né? Dar muita atenção porque ela está com mau comportamento. Você tem que dar atenção quando ela está com um bom comportamento. Então, o TOD é um transtorno difícil, como eu já falei para vocês. Ele desafia o professor, né? O professor fala, vamos fazer atividade. Eu não vou fazer, não. Ele é um transtorno que realmente desafia. Não vai dar para me falar tudo aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ele é um transtorno que destrói os materiais, então você tem que fazer com que ele perceba que se ele destruir o material, ele vai ficar sem material escolar, né? Que ele precisa estar organizando o material, que vai valer nota, não quebrar. Ele também é uma pessoa que ele tem pouco interesse em interagir com os colegas, né? Às vezes brinca sozinho, ou quando vai brincar com os colegas, é mais discussão, né? Quer mais bater, brigar. Então você tem que ficar de olho nisso. Aqui tem cada tópico desse. Ele, quando faz alguma maldade, né? Ele não se sente culpado, né? Que isso é uma tendência de quem tem o TOD. E também ele não anota as tarefas, né? Não responde as tarefas, não faz. Se tem uma mãe ou pai que não dá atenção em casa, aí que realmente piora, porque ele volta com as tarefas tudo sem fazer. Então você tem que ter um manejo, um jeito ali de fazer com que aquela criança, né, faça a tarefa em casa. E aí é isso. Esse livro ele é muito bom, né? Ele é fininho, ele tem, deixa eu ver quantas páginas aqui, 105, 107 páginas, né? Porque ele vem trazendo alguns tópicos, guia rápido de autismo, TDAH, hiperatividade, mas ele já dá para você perceber bastante coisas sobre o TOD, você que precisa ter mais conhecimento. Então, super indico esse livro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Continue compartilhando, comentando, curtindo, que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço.